Olá, Shalom. Boa tarde a todos, tudo bem? Segue o resumo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, no capítulo 1. Trata-se de uma história com um dos protagonistas chamado Bansir, que viveu na Babilônia Antiga. Por sua vez, procurou seu amigo, na verdade encontrou seu amigo um dia, e eles resolveram juntos procurar um outro amigo de juventude que por sua vez tinha feito todas as mesmas coisas que na juventude os dois tinham feito, mas que tomaram rumos diferentes. Então, Bansir e Kolbe, que eram os amigos pobres, procuraram um amigo rico chamado, se eu não me engano, Arcade. E então eles foram descobrir os segredos, porque um conseguiu prosperar e ir por um caminho e os outros não conseguiram. Então, depois de muita conversa, Arcade, conversando com eles, explicou algumas histórias de como ele conseguiu chegar no patamar que até hoje ele estava, até então ele estava, né? E ele, na verdade, ele deu três questões assim, deu três segredos assim fundamentais que para ser bem rápido, foi primeiro 10% de tudo que você ganha, você guardar, gastar menos do que você ganha sempre e fazer o dinheiro trabalhar para você depois de você tê-lo. Então, para ser um resumo bem rápido, eu coloquei um resumo maior aí escrito, e à noite a gente vai falar um pouco mais, tá bom? Mas e aí no próximo capítulo o rei vai chamar a Arcade para também explicar, vendo que muitas pessoas do seu reino lá estavam passando por dificuldade, ele vai chamar o Arcade também para explicar, e aí ele vai dar mais 7 segredos que estão no segundo capítulo, que vem na sequência. Tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até logo mais. Shalom, boa tarde, tudo bem com vocês? Resuminho rápido do capítulo 2 do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Naquele tempo lá, o rei, vendo todo mundo endividado, os que poderiam comprar não estavam comprando e os que poderiam vender também não estavam vendendo porque não tinha para quem comprar. O rei resolveu então chamar Arcade para falar para 100 pessoas, para que aquelas 100 pudessem se multiplicar e consequentemente, voltar ao normal, com pessoas sábias em relação à prosperidade financeira. Então aí Arcade pegou e juntou aquele povo e foi dar uma palestra para aquele povo falando alguns segredos de como ele conseguiu obter aquela riqueza toda. Então o primeiro junte tudo que ganhar, de tudo que ganhar, 10% você vai tirar. Então você até 90% do seu salário você pode comprometer. 10% você tem que guardar porque é seu. O segundo, façam o orçamento e as despesas de forma que não ultrapasse 90% da sua renda. É o que eu falei do primeiro item. Então, assim, não adianta você gastar tudo porque você não vai conseguir se pagar no final. E aí não vai ter os 10% ou mais. 10% na verdade é o mínimo. Você pode ter até mais de 10%. O item número 3, multiplique seus rendimentos. Então, não adianta, para quem pensa numa prosperidade maior, não adianta somente guardar. A gente tem que também multiplicar os rendimentos, porque quando você enterra ele e guarda ele, ele vai continuar lá. Mas você tem que aprender a multiplicar. Proteja seu tesouro contra perda. Isso a gente está falando de possíveis e eventuais sócios. Quando a gente começa a ter alguma coisa, aparecem sócios, aparecem parentes, aparecem amigos querendo investir o seu dinheiro. A gente tem que proteger e ver bem para quem você está dando, em quem você está confiando. O item 4, o item 5,
faça do lar um investimento lucrativo. Pessoas felizes, homem e mulher felizes, crianças felizes, consequentemente, vida feliz. Número 6, assegure uma renda para o seu futuro. É de imprescindível importância a gente guardar o dinheiro, já que a gente gosta das pessoas, ama as pessoas de casa, então a gente tem que prosperar também depois que a gente for. Esse item número 6 também é muito importante. E o sétimo item, por último aqui, aumente sua capacidade para ganhar, cultive suas próprias aptidões, busque conhecimento. Então a gente tem que aumentar a nossa capacidade buscando conhecimento. Então a gente tem que conhecer do que a gente está fazendo e buscar conhecimento em outras áreas também para a gente conseguir alcançar todos os lugares aí dessa prosperidade financeira aí. Tá bom? Deus abençoe. Esse é o resumo rápido aí do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é o segundo capítulo e até mais tarde, se Deus quiser. Deus abençoe e tchau, tchau. Shalom, boa tarde, tudo bem com vocês? Resuminho rápido do capítulo 2 do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Naquele tempo lá o rei, vendo todo mundo endividado, os que poderiam comprar não estavam comprando e os que poderiam vender também não estavam vendendo porque não tinha para quem comprar. O rei resolveu então chamar Arcade para falar para 100 pessoas para que aquelas 100 pudessem se multiplicar e consequentemente voltar ao normal com pessoas sábias em relação à prosperidade financeira. Então aí Arcade pegou e juntou aquele povo e foi dar uma palestra para aquele povo falando alguns segredos de como ele conseguiu obter aquela riqueza toda. Então o primeiro junte tudo que ganhar, de tudo que ganhar, 10% você vai tirar. Então você até 90% do seu salário você pode comprometer. 10% você tem que guardar porque é seu. O segundo, façam o orçamento e as Capítulo 4 do livro O Homem Mais Rico da Babilônia fala sobre a importância de guardar uma parte dos ganhos como investimento. 5 tópicos sobre o que vemos e lemos sobre isso. 1. A importância de guardar uma parte dos ganhos. 2. O valor de investir o dinheiro guardado. 3. A necessidade de aprender sobre investimentos. 4. Os riscos e recompensas dos investimentos. 5. Como a falta de investimento pode levar à pobreza na velhice. Então aprendemos que guardar uma parte dos nossos ganhos e investir sabiamente é essencial para construir uma vida financeiramente segura. Através do conhecimento sobre investimentos, podemos colher os frutos do nosso esforço e evitar a pobreza na velhice. Portanto, lembre-se, poupar e investir é o caminho para a prosperidade. Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Shalom, boa tarde a todos. Estudando o quinto capítulo do Homem Mais Rico da Babilônia. São as 5 leis que eles falam nesse capítulo, né? Então, no quinto capítulo ele parece ser um pouco repetitivo, mas ele deixa bem claro que se a gente não tiver prudência no que vai fazer em relação à nossa riqueza, ela com certeza vai se acabar. Então aqui ele deixa algumas leis que eu vou citar agora. A primeira, poupar. Poupar pelo menos 10% de tudo que a gente ganha. A segunda, multiplicar, porque não adianta só poupar, a gente tem que fazer esse dinheiro render, então ele tem que trabalhar para a gente. Então multiplicar esse valor que a gente poupa diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Ser seletivo, então a gente tem que tomar cuidado com quem andamos, em quem investimos e outras coisas más. Obter conhecimento, criar aptidão daquilo que você faz,
obter conhecimento de tudo que você faz e ser o melhor em que você faz. E a última, por último aqui, usar o seu dinheiro com razão, não com emoção. Então, esse é o que pega mais, porque muitas vezes a gente quer gastar o que não pode, quer ter as coisas, e muitas vezes as coisas que a gente quer ter nem por necessidade é. Então, essa emoção a gente tem que segurar um pouquinho e a gente usar o dinheiro mais com a razão. Por hoje é só. Esperamos o próximo capítulo, que é o 6º capítulo do Homem Mais Rico da Babilônia. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a noite. Fiquem com Deus. O Homem Mais Rico da Babilônia. Capítulo 6. As 5 Leis de Ouro. Caleb então conta aos ouvintes as histórias de Arcade dizendo: e de costume de filhos de pais ricos ficarem esperando sua herança, mas Arcade disse isso ao seu filho Nomazir. 1. Corra ao mundo e busca de sabedoria. 2. Darei a você algumas moedas e vemos se sabe multiplicá-las. 3. Deixare uma tábua de argila e siga tudo que está escrito. Depois volte após 10 anos, se eu achar que tudo que ensinei valeu a pena confiarei em ti. Depois de 10 anos Nomazir volta, e diz ao pai: o ouro que deu fugiu da minha mão, achei um amigo TBM rico que me convenceu a comprar uma loja com apenas minha parte para depois investir a dele e acabei perdendo tudo. Então me lembrei da tábua que TBM me deu e vi se tivesse primeiro adquirido sabedoria isso jamais teria acontecido. Na tábua estava escrito as 5 leis de ouro. 1. Separe 1/10 de seus ganhos. 2. Multiplique o ouro. 3. O ouro busca a proteção do seu proprietário. 4. O ouro foge quando investido em negócio que não são familiarizados. 5. O ouro some quando se pensa em ganhos impossíveis. Continuando Nomazir disse, mas arrumei um trabalho e juntei 1/10 de tudo que ganhava. Aplicou o que tinha em companhia de um homem sábio. Fez o ouro multiplicar. Entregou muito mais moedas a seu pai, mas enfatizou que o conhecimento que seu pai lhe dera valia muito mais que o ouro que ele tinha levado. Busque sabedoria e entendam as 5 leis do ouro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Esse é o capítulo número 7, o homem mais rico da Babilônia. Então ele ressalta que daquele tempo Banzar, que é um dos personagens do livro, já era rei na Babilônia. Então ele ia sofrer um ataque, na verdade sofreu um ataque de outro país, mas de antemão ele já tinha construído uma fortaleza com muros, com as muralhas de bronze. Então assim, ele já antecipadamente já se precaveu desses ataques e levando para. E aí o pessoal, na verdade, muitos deles ficaram com medo de serem vencidos, né, pelo inimigo, mas que no final deu tudo certo. Banzar e seu povo conseguiram vencer a batalha com êxito devido à provisão do rei em relação à segurança do seu povo. E aí, fazendo uma alusão em relação ao dinheiro, às finanças, segue da mesma maneira, né? A gente tem que se precaver, porque durante os percursos da vida a gente tem algumas batalhas, alguns imprevistos, e são coisas que a gente tem que construir uma fortaleza em relação ao dinheiro, para que quando chegar nos dias maus, a gente saiba contornar a situação e colocar um negócio para andar em frente. Tá bom? Esse é o capítulo, um resumo bem rápido do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Que Deus abençoe todos. Fiquem com Deus até o 8º capítulo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Capítulo 08. O homem mais rico da Babilônia. A história se passa com um rapaz chamado Tarka o Devedor, que encontra um negociante de camelos Namazir, e questionado sobre o que devia foi levado a um recinto onde ouviu de Namazir como tudo começou e como ele tinha se tornando um negociante bem-sucedido.
Namazir conta que em sua juventude era gastador, não sabia lidar com suas emoções, não administrava bem seus ganhos, e ganhando pouco juntou várias dívidas e com isso teve como destino a escravidão. Depois de um tempo já escravo, Namazir, vendo que não tinha pessoas habilitadas para manejar os camelos, foi chamado para levar a esposa do seu dono a outra cidade. Então no meio do caminho contou a ela sobre sua vida, e disse que não era escravo e, sim, um homem livre. Ela ouviu tudo e perguntou a ele: sua mente é de escravo ou homem livre? Ele disse: sou um homem livre. Então ela o soltou no meio da viagem onde estava e disse: volte para seu lar, para sua família. Ele saiu, correu e no meio do caminho de um dia para o outro não tinha mais força, vendo que por onde olhava só havia deserto, as possibilidades eram poucas de ele chegar à Babilônia onde morava. Pensou ele: vou me deitar e esperar aqui até que não consigo mais respirar. Então algo falou em seu íntimo: sua alma é de homem livre ou de escravo? Foi aí que ele se levantou, ganhou força, viu as possibilidades que ainda tinha, caminhou com dificuldade até chegar à sua casa, mesmo com todas as adversidades, negociou todas suas dúvidas, pagou a quem devia, retomou sua família e com muita persistência e organização juntou e multiplicou suas riquezas e se tornou um belo negociante de camelos. Então o jovem, ouvindo a história de Namazir, viu o mundo com outros olhos, saiu e foi em busca da sua felicidade. Resumo: não deixa a mente escrava te dominar, veja as possibilidades de como pode ser feito. Deus abençoe. Mãos juntas de pele morena clara. O homem mais rico da Babilônia. Capítulo 9. As tábuas que Namazir, um ex-escravo, deixou para explicar como podemos, assim como ele mesmo saiu da escravidão e se tornou um negociante bem-sucedido de camelos. 1. Some todos os seus credores. 2. Negocie diretamente com eles. 3. Separe 20% da sua renda total somente para pagamento às dívidas divididas entre os que você deve. 4. Durante o tempo em que paga, separe pelo menos 10% de tudo que ganhar para usar futuramente. 5. Enxugue ao máximo seus gastos. No final de tudo veremos que além de pagar todos que devia, ainda terá seu tesouro que juntou. O homem mais rico da Babilônia. Capítulo 10. Nesse capítulo o autor fala basicamente a mesma coisa que foi dita no capítulo anterior. A importância de procurar seus credores, negociar diretamente com eles. Ele destaca também que o indivíduo precisa com urgência manter o foco e não esbanjar com coisas que é possível viver, semítico, pagar em parcelas mesmo que seja a longo prazo. Importante ter ao seu lado uma pessoa que tenha o mesmo propósito, pois para quem é casado com pensamentos diferentes fica quase impossível tal coisa. O homem mais rico da Babilônia. Capítulo 11. O capítulo 11 do livro é narrado por Arcade, um personagem que alcançou riqueza e sucesso financeiro na antiga cidade da Babilônia. 2. A busca pelo conhecimento financeiro. Arcade compartilha como ele começou sua jornada para se tornar rico, buscando conhecimento com os sábios de sua época. Ele destaca a importância de aprender sobre finanças pessoais e investimentos para alcançar a prosperidade. 3. Os princípios da economia pessoal. Arcade enfatiza a importância de administrar bem o dinheiro e viver dentro das próprias possibilidades. Ele incentiva as pessoas a gastarem menos do que ganham e a evitar dívidas desnecessárias. 4. Investimentos inteligentes. O personagem destaca a importância de investir o dinheiro poupado em oportunidades que tragam retorno financeiro. Arcade encoraja as pessoas a buscar conhecimento sobre diferentes tipos de investimentos e a diversificar suas aplicações para minimizar os riscos. 5. A disciplina da poupança. Arcade ressalta a necessidade de poupar uma parte de cada renda recebida, mesmo que seja uma quantia pequena. Ele enfatiza que a poupança regular ao longo do tempo pode gerar um fundo de emergência e criar uma base sólida para construir riqueza. No capítulo 12, O Homem Mais Rico da Babilônia, autor George S. Clason fala sobre a importância de investir em si mesmo e adquirir conhecimento financeiro para alcançar a riqueza. Ele destaca a necessidade de aprender com pessoas bem-sucedidas e buscar oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 3 tópicos sobre esse capítulo muito importante.
1. Invista em si mesmo, dedique tempo e recursos para aprender sobre finanças pessoais e investimentos. 2. Aprenda com os melhores, busque mentores e modelos de sucesso financeiro para aprender com suas experiências. 3. Busque oportunidades de crescimento, esteja sempre atento às oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional que possam contribuir para o seu sucesso financeiro.